Tia, 196. Livro, página 196. tia, não, né? É quando... Livro, página Tia, 196. é Viu, gente? frações equivalentes, né? Frações equivalentes. Livro, página. Desliguem os microfones. Livro, página 196. Frações equivalentes, tá bom? Gente, vocês já escutaram essa palavra de frações equivalentes, hein? Vocês sabem o que é uma fração equivalente, hein? Sabe o que é uma fração equivalente? Hein, gente? Sabe o que significa uma fração equivalente? Viu? Ó, frações equivalentes são aquelas frações que elas são escritas de formas diferentes, mas elas, a partir do momento que eu faço um desenho, elas têm o mesmo sentido, tá certo? Elas nos representam através de desenhos, elas têm o mesmo sentido. Tem assim, ó. Observe. Na observação tem assim, ó. Essa fração aqui, ela foi dividida em dois, né? Eu peguei essa pizza, que esse círculo, dividi em dois. Eu sei que como eu dividi em dois, o meu denominador é 2, porque o que equivale o denominador e vale a parte dividida do inteiro, tá certo? Aqui a representação em forma de desenho e a representação em forma de número, tá certo? Ele diz que retirou só uma parte aqui, ó. Essa parte que ele retirou, e ó, essa parte que ele retirou para ele é o numerador. O denominador denominador é a parte que foi dividida. Gente, olha para a lousa para olhar a página. Aqui, ó. O denominador é a parte que foi dividida a fração e o numerador é a parte que eu tomei para mim. Eu dividi o meu inteiro em duas partes, então essa parte é o meu denominador e retirei para mim uma parte, que é o quê? O meu numerador, tá certo? Pronto. Numerador e denominador. Essa fração aqui, ela é um meio, tá certo? Tá aqui a forma de desenho. Vou pegar outra fração aqui, ó. Peguei a minha pizza, dividi em 4 pedaços. Então, se eu dividir em 4 pedaços, quer dizer o quê? Que a minha fração, a minha representação em forma de número, o meu denominador será um 4. O 4 que está no denominador, o 4 que está no denominador, ele é o que? Representa a parte que foi dividida o meu inteiro. E ela pintou quanto? 2 partes. Então, o meu numerador é 2 e o meu denominador é 4. Gente, vocês estão percebendo o quê? Que isso daqui, ó, aqui metade. Mas essas duas partes aqui, ela não forma metade também desse inteiro? Não forma? Vocês estão percebendo que aqui eu posso retirar essa parte aqui, ó. E essa parte aqui eu posso retirar essa parte aqui, ó. Então, o quê? Essa representação do desenho tem a mesma quantidade, a mesma visão dessa participação aqui, ó. Aqui eu tirei um e aqui tirei dois, mas aqui eu tirei metade e aqui eu tirei metade também. Vocês perceberam isso? Que eu retirei tanto a parte do desenho de cima, como eu retirei a parte do desenho de baixo. Então, a fração 2 quartos, ela é equivalente a 1 meio, tá certo? A fração 2 quartos, ela é equivalente a 1 meio, tá certo? A fração 2 quartos, ela está escrita de forma de número de uma maneira e essa fração 1 meio, a numeração está de outra maneira, tá certo?
As frações na forma de números, elas têm uma visão diferente, mas a partir do momento que eu faço elas representando desenhos com a forma representativa de imagens, quer dizer o quê? Que elas se tornam o mesmo sentido, tá certo? Vou fazer outra fração para fazer uma explicação melhor. Aqui, ó, vou colocar assim, ó, um quadrado, né? Peguei o quadrado. Vou tirar essa parte aqui para mim, ó, e essa parte aqui para mim. Então, eu sei que eu aprendi que o denominador é a parte que eu divido o meu inteiro, essa parte aqui completa do desenho, sem nenhuma parte, sem ser retirada nenhum pedaço. Deixa eu só até concluir aqui, Belinha. Aqui 4, né? E aqui ficou 2. Pode falar, minha flor. Fale. Fale. Se a tia fazer um braço em 8 partes e pintar 3, é praticamente quase do mesmo jeito, equivalente. Ó, se eu fizer 8, não, e pintar 4. Pintar 3 não, Belinha. Pintar 4 é a metade. Eu tenho que sempre, ó, aqui eu pintei 2, porque 2 é a metade de 4. Então, eu retirei 4. Mas se eu fizer uma fração dividir em 8, ó. Ô tia, Oi. tia, depois a tia explica de novo que eu não tô entendendo. Estou explicando. Eu não terminei a explicação, não, viu? Ó, aqui, ó. Esse aqui é a fração 2 quartos. Essa aqui eu vou pintar o quê? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, o quê? O meu denominador é 8 e o meu numerador é 4. As frações equivalentes, a gente vai saber como é que a gente vai procurar essas frações, tá certo? Essas frações aqui, elas estão escritas de formas diferentes, não estão? Estão. Elas estão escritas em formas diferentes, não estão? Estão. Mas se eu for fazer elas em representação, em forma de desenho, ela tem a mesma representatividade, ela tem o mesmo sentido. Ó, se eu tirar só essas duas partes aqui pintadas, ó. Eu tirei o quê? A metade, não foi? Eu dividi em 4 e tirei a metade de 2. Tá certo? Tem a mesma visão. Agora eu vou tirar 4 aqui, ó. As 4 que eu pintei, ó. Gente, se eu pegar a representação em forma de desenho, aqui a parte pintada e aqui a parte não pintada. Aqui a parte pintada e aqui não a parte pintada. A mesma quantidade daqui, o mesmo sentido daqui, eu não vou ter aqui. Se eu dividir em 8 e retirei 4, quer dizer que eu retirei a metade. E se eu dividir em 4 e retirei 2, eu também tirei a metade. A gente vê que frações na forma de numeração são diferentes, mas a partir do momento que eu coloco elas em representação de desenho, ela tem o mesmo sentido. Eu dividi em 4, tomei 2. Eu dividi em 8, tomei 4. Por quê? Porque, ó, as frações equivalentes são frações escritas de maneiras diferentes, de forma de numeração, mas elas têm o mesmo sentido quando vocês fazem um desenho. Fração aqui dividida em 4, retirei 2. 2 não é a metade de 4, gente? Pronto. A fração dividida em 8, retirei 4. 4 na metade de 2, elas não têm o mesmo sentido daqui, o mesmo sentido daqui? É como se eu tivesse tirado a mesma quantidade. Eu tirei o quê? A metade. Viu? A metade. Quando vocês forem fazer frações equivalentes, vocês façam as frações e depois façam os desenhos. Vou pegar essa fração aqui, ó. Vou dividir aqui, ó. Somente 1. Eu tirei somente 1. Eu tenho a fração o quê? 1/2. Por quê? Porque o meu denominador é a parte que eu divido a fração e o meu numerador é a parte que eu tomei para mim. Agora eu vou fazer aqui, ó. Dividir em 4. Eu dividi em 4, não foi? Foi. Eu dividi em 4.
Então, aqui eu tenho 4. Aí eu vou o quê, ó? Tomei 2. Esse desenho aqui, não tem o mesmo sentido desse desenho, gente? Vocês estão percebendo isso, não? Que esse desenho aqui, ó, vocês agora vão esquecer a fração, do número da fração, porque elas estão o quê? Elas estão em forma de numeração e está diferente. Agora vocês vão olhar para o desenho, pela representação do desenho, tá certo? Vocês estão vendo que aqui eu dividi em 2 e tomei 1, e eu dividi em 4 e tomei 2. Então, se vocês olharem para esse desenho aqui, a quantidade desse desenho que foi tomado, né? A quantidade desse não. Isso aqui não equivale a metade, esse aqui não equivale a metade? Viu? Pois sai de novo, equivale a metade, ó. Frações equivalentes são essas frações que têm a escrita de numeração diferente, mas a partir da forma de desenho, ela tem a mesma representatividade. Se eu dividir em 2 e tomei 1, eu fiquei com a metade. E se eu dividir em 4 e tomei 2, eu fiquei com a metade. As frações, elas são escritas diferentes, mas a forma do desenho, ela tem o mesmo sentido. Essa parte aqui não equivale a essa parte aqui, gente. Se eu tirar esse pau aqui do meio, não vai ficar só um? Não tem o mesmo sentido dessa, o mesmo sentido dessa, né? Que vale a mesma quantidade na forma de desenho. Frações equivalentes são frações escritas de numeração com números diferentes, mas na forma de desenho elas são iguais. Deixa eu continuar aqui a leitura. Veja, as figuras foram divididas em partes diferentes, mas as partes tomadas de cada figura são iguais. E essas partes são chamadas de frações equivalentes. Eu estou só mostrando, mas vocês vão fazer um cálculo para poder encontrar essas frações, viu? Aqui, ó. Aqui está dividido um meio. Se eu dividir aqui esse mesmo tamanho... Pronto. Tomei esse para mim e tomei esse para mim. Deixa eu fazer outro desenho. Tia, abaixa um pouco o celular, que eu não tô conseguindo ver se de baixo. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vocês estão percebendo que a linha tá aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Né? Essa linha aqui. Gente, vocês estão me escutando ou não? Estão me escutando ou não? Eu tô te escutando, tia. Pronto, aqui, ó. Gente, tá aqui, frações equivalentes. Essa fração aqui é 2 quartos e essa aqui é o quê? 3 sextos, não é? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que os números, eles estão escritos de quê? De formas diferentes. Mas a quantidade que foi retirada, ó, dividi em 2 e tirei 1, né? Tirei a metade. Dividi em 4, tomei 2 para mim. Quer dizer o quê? Eu tirei a metade. E eu dividi 3 e tirei para mim, eu fiz o quê? Eu tirei a metade. Pronto, são números que são divididos. Aqui a numeração tá escrita de maneira diferente, mas eu tomo para mim a mesma quantidade. Apesar de serem menores, aqui tem um grande. Eu dividi em 2, ó, mas é a mesma quantidade dessa. E aqui eu dividi em 3, mas é a mesma quantidade dessa. As partes retiradas, ela tem o mesmo sentido, tá certo? Agora nós vamos aprender como é que nós encontramos frações equivalentes. Tá certo? Gente, coloquem aí na página 197. Página 197. Página 197. Tem assim, ó. Vitor, tu guardou. Tu levou no garrafa? Para encontrarmos frações. Para encontrarmos frações equivalentes, basta o seu numerador e o seu denominador multiplicar o seu numerador e o seu denominador pelo mesmo número natural. O que é o número natural, que a tia diz, é qualquer número inteiro positivo. Tá certo? Qualquer número inteiro positivo é um número natural. Tá certo? Aí tem assim. Aí a fração equivalente é 1 meio.
Como é que eu vou encontrar outras frações equivalentes a essa? Como é que eu vou encontrar? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, tá certo? Eu começando por 2, eu multiplico por 2 em cima e por 2 embaixo. Como é que vai ser? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Eu vou pegar a partir da primeira fração, da minha fração base. Essa fração aqui que eu coloquei por primeiro é uma fração base. Eu vou encontrar frações equivalentes a partir dessa primeira fração, tá certo? Eu encontro frações equivalentes a partir dessa primeira fração que eu vou lhe dar. Gente, vocês não se preocupem que essa primeira fração, essa fração base, ela sempre vai oferecer, tá certo? Você, quando forem ver em outros livros, tá certo? A fração sempre vai ter uma fração base. Tem assim, encontre as frações a partir da primeira fração. Vocês sabem que encontrar outras frações equivalentes a partir da primeira fração, a primeira fração é a primeira fração que a gente vai dar. Qual é? 1/2. Aí eu vou multiplicar de novo por 3 e vou multiplicar de novo por 3. Gente, eu posso o quê? Multiplicar. Não posso, vou multiplicar o numerador e o denominador. Outra coisa, gente, eu jamais posso multiplicar o numerador por um número e o denominador por outro número. Não façam isso, vocês não encontrarão frações equivalentes. Se eu for multiplicar por 2, eu que escolho o número, tá certo? Eu posso. As 5 primeiras frações equivalentes, você vai multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Por que não multiplica por 1, gente? Porque a fração 1/2 vezes 1 dá 1/2. Não tem sentido você multiplicar por 1, tá certo? Começa por 2. 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente ele vai pedir as primeiras frações equivalentes, tá certo? Mas você pode pegar e começar pelo 6, começar pelo 7, mas geralmente ele pede as 5 primeiras frações, tá certo? Aqui, ó. Tem assim, ó, 1/2, aí eu vou e multipliquei aqui, ó, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Qual é a minha fração base? 1/2. Agora eu vou multiplicar por quê? Por 3, porque eu quero 5 primeiras frações equivalentes da minha base de 1/2. Uma começa da fração base, viu, gente? Não começa daqui, não. Começa daqui. Por quê? Porque eu estou pedindo da partir da minha primeira fração. Eu posso multiplicar daqui depois, se a questão não vier pedindo da fração base, você pode. Mas geralmente as atividades querem que você faça a partir da primeira fração, tá certo? Olha aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, Tia, fala, amor. tia, a senhora vai passar a tarefa hoje? Vou 198 e 199. A Pronto. partir, ó. Tia, peraí. Eu estava em dúvida, era na 5, porque qual a fração equivalente a 1/3 que tem o denominador 9? Eu não entendi, tia, essa Não, eu questão. ainda estou aqui, ainda vou explicar isso aí, tenha calma. Uma coisa de cada vez. Olha aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Vou pegar o 3 agora, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Qual é a próxima fração? Vou multiplicar por 4. Dessa primeira, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Tia, posso multiplicar aqui por 2 e aqui por 4? Não, não posso. Se eu pegar e multiplicar o numerador por um número e o denominador pelo outro número, eu não vou ter frações equivalentes, tá certo? Não façam isso. Agora eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 1 é igual a 5. Vou botar aqui embaixo.
5 vezes 1 é igual a 5 e 5 vezes 2 é igual a 10. Próxima fração, vou multiplicar por 6. Vou multiplicar por 6. 6 vezes 1 dá 6 e 6 vezes 2 dá 12. A fração 6 dozeavos, 5 décimos, 4 oitavos, 3 sextos e 2 quartos são frações equivalentes à fração 1/2. Pronto. Gente, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida em encontrar frações equivalentes? Tem? Tia, você pode repetir? Posso repetir sim. Tem assim, ó. Eu tenho uma fração 2 quartos. Eu quero as 5 primeiras frações a partir da fração 2 quartos. Quer dizer o quê? Que a minha fração base é a fração 2 quartos. Eu começo multiplicando por quem? Pelo 2. Eu quero as 5 primeiras, eu não posso multiplicar por 1. Por quê? Porque vai dar a mesma fração. Vai dar 2 quartos. E não tem sentido. Então, eu vou pegar pela fração 2, ó. 2. O número que eu multiplicar o meu numerador, eu tenho que, por obrigação, o número que eu multiplicar o meu numerador, eu tenho por obrigação multiplicar o meu denominador. Então, vai fazer o quê? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Vou pegar ainda a minha fração base e vou multiplicar por 3. Dá o quê? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vou pegar essa minha mesma fração aqui e vou multiplicar por 4. O número que eu multiplico o meu numerador, eu tenho que, por obrigação, multiplicar o meu denominador. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. Vou multiplicar de novo por 5. 5 em cima, multiplico 5 vezes o 4 e multiplico 5 vezes o 2. O número que eu multiplicar, o número natural que eu multiplicar o 2, eu tenho que, por obrigação, multiplicar o 4. Aqui, ó. 5 vezes 2 dá 10 e 5 vezes 4 dá 20. Próxima fração, vou multiplicar por 6. 6 vezes 2 dá 12 e 6 vezes 4 dá 24. Se vocês forem fazer os desenhos dessas frações, vai dar a mesma representatividade em Agora forma. eu tô entendendo. O 2, tipo assim, o 2, você multiplica pelo 2 e depois pelo 4. É. Aí vai pegar o próximo. Aí você encontrou uma fração equivalente que está escrita com os números diferentes, mas se você fizer o desenho, vai dar o mesmo sentido. Você vai retirar a mesma quantidade. Aí tem assim, vou multiplicar por 3. Vou pegar o 3. Eu tenho que, por obrigação, multiplicar o numerador e o denominador. Agora o 4. Eu tenho por obrigação de multiplicar o numerador e o denominador. Peguei o 5, multiplico pelo meu numerador e o meu denominador. Por 6, eu multiplico o meu numerador e o meu denominador. Todas essas frações são frações equivalentes do número 2 quartos, da fração 2 quartos. Pode falar. Agora eu entendi, tia. Aí, tia, se for assim, no lugar do 2 for o 4, e no lugar do 4 for o 8, aí você começa da onde? Começa Não, do 9? Hã? Tipo assim. Então, você tem que começar a multiplicação pelo número 2. Qualquer fração que ela tiver aqui, você começa pela multiplicação do número 2. Aqui são só frações de Se exemplo. tiver, tipo assim, tiver no lugar do 2 for o 4, e no lugar do 4 for o 8, você começa do 2. Qual é o 2 que você está falando? O numerador ou então a multiplicação? Numerador, tipo assim, se apagar o numerador e colocar o 4, e embaixo do 4 colocar o 8, você começa do 2? Começa do 2, tá certo?
Qualquer fração que tiver aqui, você tem que começar a partir do 2, porque geralmente ele vai pedir as primeiras frações equivalentes da fração base. Você tem que entender o que ele está pedindo, tá certo? Se ele pedir da fração base, você começa sempre daqui. Se ele não pedir, você pode ir multiplicando a partir daqui, ó. A partir do 8, a partir do 10, a partir do... Ó, 8 quartos, ele quer aqui. Deixa eu ver uma fração. Tá aqui, ó. Complete com as 5 frações equivalentes, tá certo? Você vai multiplicando, viu? Geralmente ele pede as 5 primeiras frações, 6 primeiras frações da fração base, tá certo? Da fração base. Agora estou entendendo. Obrigada por ter Gente, explicado. coloca aí na página 199 para eu explicar a quarta questão. A quarta e a quinta, né? A quarta e a quinta. Deixa eu explicar. Ó, tem assim, né? Ó, tem 2 terços vezes 3 terços, não tem? 2 terços vezes 3 terços. Quer dizer, ele está fazendo o quê? A multiplicação. Você vai fazer o quê? Multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Vai dar 6 nonos, tá certo? 6 nonos, tá bom? Aqui, ó, vai dar 6 nonos. Na próxima tem assim, 2 vezes 3. Por quê? Por que é 2 vezes 3? Porque vocês percebam aí que a fração base é 2 sobre 3. Ele vai multiplicar agora por quê? Pelo 4. 4 em cima e 4 embaixo, que dá o quê? 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 3 dá 12, tá certo? Ele está dizendo aí que a fração, você vai começar multiplicando. Você começou multiplicando pelo 1, passou a mesma fração multiplicada pelo 2, depois multiplicou pelo 3 e depois multiplicou pelo 4. E você está percebendo que o que ele está crescendo? Começou a multiplicação pelo número 2, a multiplicação pelo número 3, a multiplicação pelo número 4. Tá aqui, ó. É para você encontrar essas frações equivalentes aqui, ó. Ele está dizendo que o número que você multiplicar o numerador, você vai multiplicar o denominador. Aí você vai seguir a sequência, igual a de baixo. Primeiro você multiplica por 1, depois você multiplica por 2, tá certo? Aí vai dizendo. Gente, vocês vão fazer só até a quarta questão da página 199. A quinta questão eu vou fazer aqui com vocês, tá certo? Viu? Eu vou fazer aqui com vocês, tá certo? A quinta questão eu vou fazer aqui com vocês, tá certo? Multiplique só as outras. Faço até a página, ó, página 198 e 199 até a quarta questão, tá certo? Até a quarta questão, tá bom? A quinta questão a gente vai fazer aqui com vocês, eu vou fazer aqui com vocês, tá certo? Vou fazendo e vou explicando. Tá bom? Gente, um beijo e até amanhã. Tchau, tia. Hello, guys. Good morning. Tudo bem, pessoal, com vocês? Hello, good morning.